fez com o Mano Brown, né? Vocês viram, teve um podcast, né? O Mano Brown agora tem um podcast, e daí entrevistou o Lula no Palácio do Planalto, e fala um monte de besteira, e a maior parte das besteiras não interessa. Mas tem uma coisa particularmente que o Thomas Trauma aponta aqui, que é interessante. Segundo disse o Mano Brown, o Lula, para os jovens, o Lula é o sistema. O retardado mental que não sabe que o Lula sempre foi o sistema. O Lula nunca além do sistema. Tanto que as medidas que o Lula tomou na economia foram as mesmas dos militares, as mesmas do Sarney. O cara vai no mesmo sentido do sistema. O Lula sempre foi a oposição contra os militares, meu amigo. O Lula era agente duplo, ele servia as polícias e as montadoras. Ele era o sindicalista peleiro que ajudava os patrões lá no sindicato. O Lula sempre foi sistema. Esse pessoal iludido acha que o Lula em algum momento foi oposição, foi o líder rebelde, coisa e tal, e que agora as novas gerações veem ele como sistema. As novas gerações estão corretas. Quem tá errado é o pessoal da sua geração, meu irmão. O pessoal da minha geração, que a gente é da mesma geração. E o pessoal da nossa geração que é burro e não percebeu que o Lula sempre foi o sistema. Essa notícia foi sugerida por aquilo que eu falo pra vocês, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Thomas Trauma traz aqui então essa entrevista do Lula com o Mano Brown. A entrevista foi grande, tá? Falou um monte de merda. O Lula tradicionalmente falou um monte de merda. Aqui tá aqui. O presidente Lula da Silva concedeu ao Mano Brown e ao jornalista Ciati Oliveira uma reveladora entrevista nos últimos anos. Minutos, o podcast, o presidente mostrou-se afiado, arrogante, paternalista, vitimista, idiota que ele sempre foi, né? O ponto alto da conversa foi quando o que Lula ouviu historicamente ao lulismo e ao famoso discurso na semana havia perdido sua conexão com as bases. Brown foi duro e sincero. Lula como um cara que perdeu 3 eleições. Pra quem não sabe, o Lula perdeu as eleições de 89 pro Collor, de 94 pro Fernando Henrique Cardoso e de 98 pro Fernando Henrique Cardoso. Aí ganhou, né? Então, a minha geração viu o Lula como um cara que perdeu depois dos governos Lula e Dilma, viu o senhor como presidente. É diferente de quem viu você como o Lula é o sistema. E Mano Brown, mesmo considerando o seu ponto de vista, o Lula já é presidente há 16 anos, mais 4 anos, 20 anos que o PT é o sistema. Então mesmo vocês que veem o Lula como oposição, pessoa que fora, que tá entrando, não sei o que, antissistema, porra, não, se o Lula quisesse fazer alguma coisa, não tinha feito alguma coisa no final das contas, né? Esse é o problema, né? Mesmo considerando que o Lula antes disso era antissistema, não era, como eu tô falando aqui, ó. Tem várias indicações que o Lula era agente duplo, o Lula servia aos militares, tanto que o Lula nunca foi preso, vocês sabiam disso? A Dilma foi presa no regime militar. O Lula nunca foi preso. O Lula usou as ideias econômicas do Alckmin, aquelas mesmas ideias econômicas dos militares, ipsis literis no programa dele. O governo Lula foi o programa militar o programa econômico dos milico. É por isso que de direita aqui no Brasil. Pode ser de direita nos costumes, né? A economia não é, né? A economia é esquerdista pra caramba, totalmente esquerda, né? Totalmente sócia de direita, né? Até nos costumes, a economia é totalmente esquerdista, né? E também ela sacaneava nos próprios. Você vai de servir as montadoras, servir o patrão, todo sindicalista é vendido, acredite. O que você acha que o sindicalista vai brigar com o patrão? Se o patrão não vai fechar um acordo que é melhor pro patrão e pior pra você, meu amigo, acorda. Por isso que o sindicato é uma cambada de peleiro. Não tem um sindicalista que preste no Brasil. Todos são corruptos, todos são pilantras, todos só querem dinheiro do trabalhador e não fazem porcaria nenhuma. No final das contas, aceita o suborno do chefe, fecha o acordo lá e pronto, vida que segue, né? E fica os otários que acreditam em sindicato. Não, porque temos que lutar. Os sindicatos vão ajudar os trabalhadores, não sei o que lá. Enfim. Então essa parte de servir as montadoras, isso é óbvio, todo sindicalista faz isso. Mas servir a polícia é uma sacanagem. E de novo, o Lula nunca foi preso. Para pra pensar. Uma das maiores lideranças da esquerda na época dos milicos, na época dos militares, e nunca foi preso. Nunca teve problema nenhum. Uma vez ele foi detido na delegacia e foi liberado. Nunca ficou preso. O que o pessoal fala, sempre se desconfia do Lula X9, né? Enfim, mas tudo errado. Isso aqui foi uma delação do Romeu Tuma, né, do delegado Tuma Júnior. Vamos ver se está errado. Meu amigo, o Lula acabou em 2002, praticamente todo o tempo no governo. Ou é ele, ou é a Dilma indicada por ele, que é o mesmo programa. Aí teve um intervalo ali de 6 aninhos ali do Temer e do Bolsonaro, eles voltaram de novo agora. É lógico que é o sistema. O Lula já é o sistema há muito tempo, não é só para as jovens, para as crianças, não, né? Aí o quê? Quem é contestador, contesta. Então o Lula é contestável. O Mano Brown é contestável também. Mano Brown, você é contestável, porque você ganhou na vida, pô, parabéns. Você é um cara de sucesso, então absolutamente cria o direito das pessoas contestarem, evidentemente. Mano Brown, você não está autorizado a falar. Não, a nossa geração não vê o Lula como herói. Vocês, idiotas da esquerda, veem o Lula como herói. Eu não sei porquê, sei lá, bateu com a cabeça, caiu do berço, bateu com a cabeça no chão, ou fumou alguma coisa estragada, sei lá o que aconteceu pra vocês acharem que o Lula é um herói. Não fale pela nossa geração. Essa nova geração não te conhece mais que você, Mano Brown, porque eles têm a noção da situação. E você sempre sabe, gente. Olha que o governo do Lula ele repete a mesma política econômica do governo militar. O Lula faz tudo que os militares queriam fazer também no Brasil. Desenvolvimentismo, favorecer a indústria nacional, essas baboseiras de esquerda que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Aí, qual foi a resposta do Lula? Olha a resposta filha da puta do Lula. A luta contra a fome de 2002 não hoje a luta pelo iPhone. Olha essa cara, o Lula tá criticando os jovens, tá vendo, Tony? O Lula te acha um filho da puta que você quer um iPhone. Não pode ter iPhone, não pode. O Lula falou isso, né? Não, esse pessoal tem 2 televisões em casa, que absurdo você ter 2 televisões em casa. Não pode, você quer muito demais. Classe média não pode ter 2 televisões em casa. Então, o Lula tá falando assim, não é um velho ideológico, é o velho das ideias velhas, de ideia que não amadureceu, não foi pra frente, né? Aí que tem dinheiro nessa história aqui. Qual que é o problema? Né? Quererem uma vida melhor, quererem produtos de qualidade, quererem as pessoas. Então só pode querer o que você quiser, né? O que você quer que tem que querer, né? Outra coisa é que ele dá a entender que a luta pela fome foi resolvida pelo governo dele. Foi o governo dele que acabou com a fome no Brasil. O que é uma mentira deslavada. O que acabou com a fome no Brasil, pelo menos diminuiu muito a fome no Brasil, foi justamente os programas econômicos da era do Fernando Henrique Cardoso e agora mais recentemente o Bolsonaro, que aumentou o Bolsa Família muita coisa. O Auxílio Brasil, que depois voltou a ser Bolsa Família aqui no Brasil, né? Isso acabou com a fome. O Lula, os programas Fome Zero, o Lula foi um fracasso completo. Sabe por quê? Porque é um cópia dos programas de alimentação. Bolsa Família. O Lula queria dar dinheiro, queria dar alimento pro pobre. Só que a distribuição de qualquer coisa é ineficiente pra caramba, pra distribuir comida. Acabava o quê? As licitações sendo toda roubada pra comprar alimento caro pra cacete, alimento estragado, caro pra cacete, pra favorecer o. Na hora de vender, vendia, entregava pro pobre que não precisava tanto, ao invés de entregar pro pobre que realmente precisava. Por quê? Porque o governo é ineficiente pra caramba, sempre faz tudo errado. Então é muito melhor, isso é a teoria do Thomas Milton Friedman, né? É justamente você entregar dinheiro pro pobre. É melhor você entregar o dinheiro pro pobre, é o menos mal que o governo faz. Se o governo tenta entregar comida pro pobre, o governo vai acabar se ferrando, gastando pra caramba, fazendo um monte de ajuda, e é exatamente o que aconteceu no Conab, né? Dos milicos. Aí no final das contas não ajudando os pobres como precisa. Dá dinheiro pro pobre, o pobre compra no mercado, resolve esse problema muito mais facilmente, né? Então, quem resolveu esse caso foi Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. O Lula não teve nada a ver com a melhora de fome do povo, né? Mas o Lula disse que como se tivesse feito isso, né? E a maior dica pra mostrar como que o Lula não fez nada pela fome, foi o fato de quando o Lula saiu do governo, quando o PT saiu do governo, automaticamente a fome aumentou no Brasil. É impressionante, do nada, assim, um dia pro outro, a fome aumentou. O que aconteceu de tragédia, né? É lógico que esses índices de fome que as pessoas medem é tudo maquiado, tudo martelado nas famílias lá.
Lula, né? E aí ele tá chateado, que agora o pobre não quer mais saber de comer, o pobre quer iPhone, não sei o que lá, Lula, entenda como você quiser, o pobre que você é o sistema, você imita o sistema, você ajuda o sistema, mesmo que você ache que é o sistema, existe uma chance de você zero, e você for idiota, a ponto que acha que ele não é o sistema, que ele é uma pessoa de fora, que ele tá quebrando a roda, ele faz parte, você fez parte disso, é chamada oposição burra, mas não é oposição burra, não afeta ninguém, não machuca ninguém, é o tipo de oposição que todo mundo quer, o sistema continua funcionando aí, e a prova maior é que o Lula tá aqui totalmente vendido nesse governo, que não consegue fazer nada, nem mesmo que não consegue fazer, pode fazer uma coisa, acaba ajudando o banqueiro, mais do que qualquer pessoa, e tenta dar bolsa isso, bolsa aquilo, investe nisso, investe naquilo, no final das contas, não tá ajudando o pobre em nada, não tá dando dinheiro pra ninguém, não tá ajudando ninguém a fazer nada, e tá só enriquecendo o banqueiro, isso virou foi tão sistema quanto ele é hoje. E nesse ponto o Mano Brown pegou uma coisa que eu acho que é importante ressaltar. Fala pra vocês, de fato, o Lula é sistema. O Bolsonaro é um antissistema. E sabe como é que a gente sabe que o Bolsonaro é antissistema? Contra quem o sistema tá brigando? Contra o Bolsonaro. E sem motivo nenhum. Fica óbvio que essa perseguição ao Bolsonaro é pura perseguição política. É o sistema repelindo com o Bolsonaro. Você quer ver mais uma prova de que o Lula é o sistema? O Lula, quando efetivamente teve provas que ele era um corrupto, um trambiqueiro, como ele sempre foi, ele foi botado na cadeia, o sistema tirou ele lá da cadeia, tirou ele lá de dentro e botou ele na cadeira da presidência. Não se sabe muito bem como, né? É prova cabal de que o Lula é o sistema. O Lula ajuda os ricos, ajuda o banqueiro, ao contrário do que ele gosta de dizer. E ele próprio tá reclamando. A gente pobre agora fone absurdo. Não pode querer fone, tem que comer comida. E olha lá, a vida sobre o Lula é a vida de subsistência, você sobreviver, nada além disso, né? Bom, aí tá aqui, e pior, quando ele tenta ainda botar um papo de rebeldia, dizer que vai defender imposto sobre os mais ricos e coisa e tal, e sai umas coisas idiotas dessas, citando estudos de milionários pra dizer que vai aumentar imposto. Isso não tem nada mais sistema do que isso, pois todos dizem que não sei o que lá, é uma idiotice. Né? E o resultado disso é muito claro, o Lula cada vez com a popularidade mais em queda, tá em Salvador, né, 2 de julho, é o aniversário da Bahia, vai pra 2 de julho, mas é só gente dele lá, só gente próxima, não vai ouvir nada, é um desfile grande, mas entendem? Não é um desfile grande para o Lula, tá? O pessoal faz lá esse desfile da 2 de julho, que realmente, você sabe, o Brasil foi, o Dom Pedro II, o primeiro, levou lá as margens do Piranga, a sua morte, mas nem todo mundo aceitou essa parada, na Bahia as tropas portuguesas continuaram no ano seguinte, né? Teve outros lugares também, teve luta também. Então a independência da Bahia aconteceu em 2 de julho, porque foi no ano seguinte, no 7 de setembro, em 2 de julho do ano seguinte, a Bahia foi libertada das tropas reais da governo. Né? Então, é legal, mas é uma festa, porque é uma festa na Bahia. A Bahia não sabe qual é a festa, né? Não tem festa, 4 de festa, e tal. Mas, vai ter muita gente lá no Lula, não é o Lula não, tá? O Lula vai aproveitar para aparecer nesse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores R$99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a possibilidade da Venezuela estar vendendo urânio para o Irã. Né? Há poucos dias atrás eu falei sobre esse caso, estamos falando é uma possibilidade muito remota, como eu falei, o problema é a questão do enriquecimento do urânio. Esse que é o desafio do Irã, não é o conseguir o urânio em si, mas a gente tem algumas informações aqui, ó, que foram trazidas por esse canal aqui, o Solo Fonseca, é um canal espanhol. Eu vou deixar o link desse vídeo, que esse vídeo fala exatamente o que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu vou acrescentar algumas coisas, mas basicamente eu vou falar o que ele tá colocando no vídeo dele, eu vou deixar o link do vídeo original dele aqui nos comentários pra quem quiser assistir, né? Ele parte desse relatório de Israel que acusa a Venezuela de Irã. Então isso é de 2009, isso não é coisa nova, tá? Aqui, ó, ainda era o Ahmadinejad. Lembra que o Lula também era muito amigo do Ahmadinejad? Quem tá falando é que, na verdade, boa parte do urânio que é usado no Irã vem da Venezuela. Isso tem um motivo muito simples. Primeiro, o Irã tem a quantidade de minas de urânio no Irã é pequena. E comprar de outros países da região, o que ele alega é que é complicado comprar da Rússia, porque é uma fronteira muito lembra que a energia atômica vigia essas coisas. Onde que o Irã pode conseguir urânio de forma mais tranquila? E a resposta dele seria: a Venezuela tem grandes minas de urânio, em Roraima, exatamente do lado do urânio de Roraima. Roraima tem também minas de urânio muito fortes ali. E sabe onde mais tem minas de urânio? Na região ali da Essequibo. Lembra aquela região que a Venezuela está querendo anexar da Irã? Mas é aquela região que tem uma maior mina de urânio do mundo, tem possibilidade de 5% de pôr urânio no mundo naquela região ali, né? E supostamente tem todo um rolo aqui. Eu sinceramente não sei. Eu continuo achando muito mais fácil o Irã comprar da Rússia, também tem grandes minas de urânio lá na Rússia, do que comprar da Venezuela. E uma possibilidade que tem aqui é o seguinte: o Irã está comprando da Rússia agora, depois da guerra da Ucrânia. A gente está falando de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, ou seja, 10, 15 anos atrás. Ou seja, no passado pode ser que a alternativa do Irã fosse mesmo a Venezuela. E aí a gente pode estar metido nessa história também, que eu vou explicar para vocês. Isso daqui, essa notícia para vocês, combinação, Canil Equipe, várias pessoas, obrigado ao pessoal que notícia lá no nosso site, por favor, deixa o seu like, né? Também ele começa explicando para a pessoa por que o Irã precisa importar urânio, mesmo o urânio não enriquecido. As usinas de produção de urânio no Irã são pequenas. Para você produzir uma bomba atômica, você precisa de muito urânio. O urânio 2005 é só 0,57% do urânio que você tem no depósito da Terra. Então, você precisa de muito urânio, precisa de toneladas de urânio para você conseguir fazer um filozinho ali de urânio enriquecido e assim fazer muito urânio mesmo. E aí qual é o problema disso com o Irã? Primeiro, as minas que eles têm lá não são minas tão boas quanto na Venezuela. E segundo, que o urânio que vigiado, lembra? Com esses tratados que o Irã assinou com os Estados Unidos, com a ONU, com outros países, né? Tem uma vigilância muito grande. Eles começarem a fazer uma mina de urânio lá, seria muito complicado. Comprar da Rússia seria complicado, porque também há uma vigilância muito grande ali, né? Além disso, havia o problema de que a Rússia não era tão amiga do Irã assim, né? A Rússia se tornou muito amiga do Irã, depois precisou da ajuda do Irã por conta da guerra da Ucrânia. Então, o que está colocando aqui é que no passado foi estabelecida uma cooperação entre o chavista do Hugo Chávez com o Ahmadinejad, ainda na época do Ahmadinejad, em que Israel acusou a Venezuela de enviar o urânio ao Irã. Então, exatamente porque precisa de muito urânio para a bomba atômica, e aí o Irã estaria comprando isso da Venezuela de forma escondida. Como é que seria isso, né? Segundo eu estou dizendo, aqui o Irã busca o urânio na Venezuela para desenvolver o seu programa nuclear. Ele teria feito uma concessão de uma mina de urânio justamente aqui nessa região norte do Brasil, aqui, ó. Roraima do Venezuela também, Roraima do Brasil, e essa aqui do urânio, nessa região toda parece que tem uma mina muito grande de ouro e urânio aqui, né? Curiosamente, ele foi demarcada terra indígena Raposa Serra do Sol, por exemplo, dessa construção, né? Exatamente nessa região, tem uma mina que mora 5% de todo o urânio do mundo e também de ouro, né? Então, a Venezuela estabeleceu um acordo
naquela terra. Lembra? A preocupação é não falar com o mundo que tem urânio envolvido. Então, em tese, a mina iraniana lá na Venezuela, ela faz ouro, né? Ela busca ouro. Além disso, existe uma empresa de fabricação de cimento iraniana na Venezuela também. Então, a Venezuela tem através desse acordo. A Rússia construirá nuclear na Venezuela. Então a Rússia teria feito um acordo que era uma coisa 3 partes de Rússia e Venezuela, em que a Rússia faria essa usina nuclear lá na Venezuela, a usina nuclear também antiga. Está falando coisa de 10 anos atrás, não estamos agora. E toca a energia nuclear explorando coisa na Venezuela. Isso é muito comum na Venezuela, você quer doméstico, no caso do Irã, né? O Irã, a industrial, coisa lá, e não consegue vender com o resto do mundo por causa das sanções, então vende para a Venezuela, vende para a Rússia e tal. Mas Medvedev deu a entender que o inimigo de Chávez estava indo, não gostava da porra, mas quer um acordo pacífico para construir uma usina nuclear na Venezuela. Eu não sei se a usina chegou a ser construída, mas foi construída a fábrica de cimento feita pelo Irã, que está lá na Venezuela, e curiosamente exporta muito cimento da Venezuela para o Irã. E esse cimento, a gente não sabe muito bem se é um cimento pesado, né? Ou seja, qual que é a suspeita aqui? Que em tese, o pessoal que tem uma mina de explorar ouro na Venezuela, que na verdade explora urânio, essa tese. Então, não sei se é verdade, não. Estou falando para você que é a tese e colocado no vídeo do cara. A empresa, tudo ganhando, não tem uma mina na Venezuela. A Venezuela cedeu esse negócio para o exportam ouro nessa mina, supostamente, e exportam cimento para o Irã. A suspeita é que eles exportam urânio nessa área e exportam urânio e cimento para o Irã. Essa é a ainda tem denúncia de que Venezuela e Irã têm minas de urânio conjuntas, né? Isso aqui é 2011. Então teria denúncia de que está exatamente essa região ali, que eu lembro para vocês. Essa região aqui, ó. Aqui, ó. A Raposa Terra do Sol, aqui é a região da Venezuela, e também entra esse equívoco aqui na Irã. Então, todos que teria essa reserva de urânio e ouro por ali, né? Aí teria mais coisas ainda. Vendo a triangulação com a Argentina. Por quê? Porque o Irã queria comprar também tecnologia nuclear na Argentina. A Argentina, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma tecnologia nuclear avançada. Eu sempre falo isso. Eu acho que o Brasil não precisa ter bomba atômica, porque o Brasil não tem um conflito envolvido agora. E amanhã o Brasil tiver algum conflito, precisar construir uma bomba atômica, a capacidade que a gente tem. Se a gente construir centrífugas e fazer enriquecimento de urânio, todas as coisas que vamos fazer. Não interessa pra gente fazer, porque vai ter bomba atômica. O Brasil vai pacífico, não tem guerra com ninguém. Mas se precisarmos construir uma bomba atômica, a gente consegue construir uma bomba atômica rápido, no final das contas. É a melhor das situações. Se precisar um dia, a gente constrói a nossa. A Argentina também. A Argentina tem a mesma coisa. Tanto que o Brasil e a Argentina tem um acordo conjunto de um vigiar o outro pra garantir que os dois vai ter bomba atômica antes do outro. Né? Então fica os dois nessa situação. Se um dia tiver uma guerra grande, pode acontecer isso. E aí, segundo o governo, Caracas teria pedido ajuda ao governo da Cristina Kirchner, isso é 2018, já estamos mais perto, para fornecer tecnologia para o Irã, exatamente para o reator de Araque, que foi atingido por Israel agora, alguns dias atrás, era um reator que estava sendo construído pelo Irã, que ele parou, e Israel atingiu o reator para acabar de uma vez, não tem mais esse reator aqui, segundo está dizendo essa denúncia, ele teria sido construído com a ajuda argentina. E aí, qual foi o problema desse pessoal? O pessoal tem direito a isso na Argentina, não tem mais ajuda para o Irã, e aí que o Irã precisou pedir ajuda para os russos para concluir esse reator. E aí, os russos entrando nessa história, porque Israel foi lá e destruiu o reator, para não ter nenhuma chance de o Irã conseguir fazer, porque a outra maneira de você obter conflito na bomba atômica através do plutônio. Você tendo uma usina nuclear de água pesada como essa, uma usina dessa gera muito plutônio como resultado inesperado, como sobra, né? E lixo atômico, esse lixo atômico pode ser usado para construir uma bomba atômica. Então, essa usina feita com a tecnologia argentina. A Argentina teria fornecido essa tecnologia através dos kits de isso, né? Em troca, a Venezuela teria ganho um monte de drones do Irã, mais uma vez os drones Shahed, e tal, o pagamento que o Irã fez a Rússia, ele fez a Venezuela também para ganhar dinheiro. A Argentina entrou com isso, com a tecnologia. E aí a grande dúvida é isso, né? Pode ser que estavam tentando pegar a tecnologia brasileira, ao invés da Argentina, já que a Argentina não tem mais energia na esquerda, então eles não podem mais pegar a tecnologia da Argentina, então estaria pegando tecnologia do Brasil. Ou seja, não foi urânio que o pessoal pegou, mas alguma outra coisa aqui, em termos de tecnologia de urânio que pegaram para o Brasil. Isso não seria estranho de imaginar, tá? Não seria estranho de imaginar. O governo Lula ligado para a Venezuela, a missão da Venezuela, querendo ligar o Irã, super amigo do Ahmadinejad, o Lula está envolvido nessa história também. Então, eu falo para vocês, pegar o urânio em si aqui no Brasil, eu acho que provável, chamaria muita atenção, teria pouca coisa. Agora, pode ser tecnologia. O Brasil pode, nesse caso, estar substituindo não a Venezuela por urânio, mas a tecnologia para o Irã. De qualquer forma, continua sendo um pouco provável, porque talvez seria muito mais fácil o Irã pegar isso da Rússia. Eu imagino que tudo isso aconteceu, toda essa coisa foi montada lá atrás, quando o Irã não era tão próximo da Rússia, assim. Depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia passou a fornecer essa ajuda para o Irã, porque a Rússia não queria fornecer, porque queria receber retaliação do Ocidente. Só que agora ela está na guerra com a Ucrânia, então já está recebendo retaliação de gente. Então a Rússia está ajudando diretamente o Irã e com isso está pegando essas coisas, né, tá abastecendo o Irã. E aqui a gente tem informação aqui, ó, desse uma turma que está optado na via do Mossad, está em vista do Mossad. Israel declarou que vai perseguir todos os responsáveis pelo programa nuclear do Irã e fazê-los pagar. E aí está lembrando todo esse caso aqui do regime urânico do Irã, da fábrica de cimento, da mina de ouro e coisa e tal, que seriam tudo escondido disso daqui, e que talvez agora exista a possibilidade desse pessoal acabar sendo acusado disso daí. Né? Lembrando que essa coisa toda está acontecendo exatamente aqui, na Venezuela, esse equipo, né, na Guiana e Roraima, no Brasil, na Raposa Terra do Serra do Sol, Raposa Serra do Sol, isso é isso? Essa região aqui no norte do Brasil, que é grande minas de urânio. Será que vai sobrar por tudo? Outra coisa que pode ser esse navio pegando aqui é porque você pode imaginar que o pessoal lá na Argentina tentou esconder, seja lá o que for, que o governo argentino estivesse fazendo de apoio para o Irã, né? Então a Cristina Kirchner, quando perdeu o poder lá, tinha que se livrar desse negócio. É uma coisa difícil de se livrar. Talvez tenham mandado para o Brasil, para o governo Lula no Brasil, para o governo Lula mandar isso para o Irã, ou seja, tirar qualquer resquício de ligação entre o Irã e a Argentina para não comprometer ainda mais a Cristina Kirchner. Pode ser alguma coisa desse tipo, mais factível. Isso seria mais possível, né? Mas o ponto importante dessa história toda, é muito importante atentar nisso aqui. Tudo isso é um monte de hipótese que pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas o ponto central dessa história toda ligação forte entre o governo brasileiro, o Lula tem uma ligação forte com o Irã, a Venezuela tem uma ligação mais forte ainda com o Irã, a Venezuela e o governo Lula tem uma ligação forte entre eles também, mesmo não sendo mais radicado, mesmo sendo hoje. Essa coisa pode entender para o nosso lado, por isso que eu falo para vocês, o pessoal tá achando que essas guerras estão muito longe, guerras estão muito mais perto do Brasil do que o pessoal imagina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de então seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. O porta-voz de Israel responsável nazista Eliane cancelar essas falas aqui. Que os mísseis de Israel destroem milhares que saíram e caem, efetivamente caem.
Matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui. Lembrando que ela tá falando Peritos. Isso é de edificação, de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas. Eu não consigo. O Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Então, aí o porta-voz de Israel resolveu responder a jornalista. Estou falando com vocês da cidade de Nessiona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano nessa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã invadem Israel e não matam ninguém? Simplesmente não matam ninguém. Isso ali, fecha aspas. Enquanto exército israelense pressiona figuras somente contra alvos militares, mas atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Só que eles não ligam pra isso, meu amigo. Eles querem mais que atinja lugares assim com bastante gente. Esse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel. Contém também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Finalmente, hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Não. Isso. Mas responde uma coisa pra Suas camas, o que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel, contra-atacando de forma cirúrgica, centro de comando terrorista de zonas civis, mas se calam residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Não. Eles já lutam. Mas ninguém deu um mortezinho aqui, Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem... Então, menino, ela fica imaginando. Aí quando morreu ninguém, o que acontece? 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora responda a pergunta. Israel tem muito mais mortes dadas Gaza, Irã, bem, porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles escudos humanos. Nossa prioridade são nossos. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã coleta 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Imaginar se tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Aí a Eliane Cancelade vibrava. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. É o que mais tem aqui. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas e inimigos largarem suas armas, será finalmente mais atrás. E aí, se você analisar a resposta dele, a jornalista, mano, foi uma resposta técnica. Ele podia ir pra cima dela, ele podia falar várias coisas que devem estar entaladas. Mas não, ele fez uma resposta técnica. Como se a pergunta dela fosse técnica. Na verdade, ela só queria saber por que o Irã não consegue acabar com esse povo. É só isso. E com risadinha. E o Irã anunciou, Israel anunciou que ainda não acabou, que eles ainda têm muito a fazer. Israel disse que ainda tem alvos para atingir no Irã. Isso depois de lançar novos ataques neste domingo. Como está a situação nesse momento? Nós temos ideia de que alvos seriam esses? Seria uma tentativa de assassinato a Ali Khamenei? Ou neste momento Israel não fala muito desse assunto? O representante de Israel na ONU, quando foi perguntado a respeito disso... Eu acho que esse Jatimamei aí já vazou de lá, porque geralmente esses ditadores aí, eles são tudo bando de bunda mole, né? Teve um vídeo onde mostrou carros de luxo levando algumas pessoas para um avião e parece que seriam os líderes. É fácil, né? Você fala então, né? Por trás de uma câmera, por trás de um celular, mas quando o bicho começa a pegar, os mísseis começam a cair, eles saem correndo e deixam os otários lá pra morrer. Israel acaba de lançar caças com Did I say that yesterday? A força nós não confirmamos, a gente acha que não é não, mas eles estão falando que é. na região oeste do Irã, segundo Israel, são lançadores de mísseis, plataformas, mísseis armamentos, mísseis de alvos do exército iraniano. Israel numa posição contra o Irã, porque se Donald Trump agora tem problemas internos na política, aqui Israel Don't be such a brute. homenagens e agradecimentos da Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que fez uma oração em agradecimento. Going out is A gente sempre gostou. tiring. O parlamento de Israel eliminaram seus prédios nas folhas da bandeira dos Estados Unidos. Então, Netanyahu disse que esses ataques, que a campanha militar, né, que sempre comentou desses ataques preventivos de conseguir a paz através da guerra, né, Netanyahu deu uma entrevista coletiva e disse exatamente isso, que esses ataques e a situação ainda os objetivos na guerra e que há combinado a consonância que os objetivos precisam ser atingidos e que se, quando for avaliado que o Irã não representa, aí então o Daniel disse que os bombardeios no Irã, o enfraquecimento das capacidades nucleares e de mísseis têm uma oportunidade Para base, eles estão fracos, né? Eles estão para ser exterminados, aí eles querem parar. Aí eles ficam anos quietos, as pessoas se reorganizando, adquirindo novas armas, para lá na frente fazer tudo de novo, acabar com Israel. É um peito para quem tá cagado, mano. Vai agora até o fim. E aí acaba com ele também. Acaba com ele logo. Israel ataca a população, os que as ministras, os LGTB, a Globo defendem. Isso na visão de Netanyahu, que um Irã fraco, um Irã enfraquecido, um Irã sem capacidade de ameaçar outros países da região, poder ampliar os acordos econômicos e os acordos. É uma visão prematura, ele disse que os ataques não terminaram. Ele que declara publicamente que os objetivos são o programa nuclear do Irã para fins bélicos e também acabar com a ameaça.
até o momento, depois que os Estados Unidos atacou Israel, tá todo mundo quieto, não aconteceu nada. Pelo menos até a gravação desse vídeo. Agora já são mais de 12 horas desde o último ataque com mísseis do Irã contra Israel. Hoje de manhã foram 3 pontos atingidos. A cidade de Haifa novamente atingida, no norte de Israel. Uma região de Tel Aviv também, um bairro residencial. E uma cidade também ao sul de Tel Aviv também, em um bairro residencial. Engraçado, né? Todos os bairros residenciais, né? Mas aí ninguém fala nada, tá tudo certo, não tem problema não. Israel mantém o alerta máximo da população da defesa civil, porque maior é sempre a expectativa de ataques. O Irã disse que vem nesse conflito, colocando novos tipos de mísseis. E agora, pelo menos o que é dito publicamente por especialistas e até por fontes anônimas do governo, que ou não, pelas mãos justamente do líder supremo do Irã. Ainda deixa na mão, não acaba, velho. Na mão, mano. Não é toda vez isso. Vai, uma bala. Também não responde claramente. Não, vou falar, vou falar. Mas que a decisão agora é do Irã. Se o Irã vai continuar com a política ou com a estratégia de disparar com Israel e manter uma taxa de menos disparos por ou sim vai haver a intenção de aproveitar a pequena janela diplomática que hoje também está sendo aberta para tentar... Bom, os Estados Unidos um alerta em todos os Estados Unidos que possam haver atentados terroristas. Por quê? Porque é a única forma de atingir os Estados Unidos. E aí vem essa política de imigração, né? O Alibaba, né? Esses países que eles acham que devem ser exterminados do planeta, né? Eles não estão lá porque eles querem uma vida boa, gostam daquele país. Muitos deles estão lá como se fosse ali, só esperando a ordem para explodir. Então, pode acontecer, os Estados Unidos aí estão em estado de alerta. Vamos aguardar o que vem pela frente. Mas me diz aí o que você está achando. Você deve ser denunciar o pai? Agora que o lado viu que tá lascado, ele levanta a bandeirinha. Ou já que acabar o barbudo bunda mole que foge. Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais. Go, go, Baron Bunny! Atualmente, diversas dessas agências permanecem em território iraniano de forma disfarçada, monitorando cada passo do comando das unidades adversárias. O impacto da atuação feminina foi mais cronológico, e 15 mulheres foram executadas pelo Hamas, e outras 7 foram sequestradas. Cara, eu tô vendo isso aí, cara. Eu tô assistindo esse vídeo, eu tô impactado, cara. E uma motivação do mulher brasileira quer fazer isso. O homem brasileiro quer fazer isso, não quer, cara. Quer fazer uma nação dele. O Brasil tem dinheiro pra manter uma unidade dessa? Não tem. Como que consegue fazer? Se você for ver o orçamento brasileiro, You're in for a little a unidade é shock. outra, né? É a corrupção. Sei, cara. É muito dinheiro pra muita coisa aí, importa mesmo. Vamos lá pro Vida no Quartel e vamos falar. Israel estaria para cercar o Irã. Bom, vídeo dizendo que, ó, possível invadir o Irã. Tem a parte do deserto, tem montanhas, tem tudo isso. O que o... E coletou informações únicas para mobilizar essa operação de inteligência foi decisiva para impedir uma possível desastre e poderia colocar milhões de reais em risco. As informações do corpo de inteligência foram enviadas para o centro de Maybe I wasn't meant for this. a especialidade não é apenas observar, mas antecipar movimentos. Enviando informações Looks like I got... suas missões vigiar fronteiras, detectar ameaças seguidas e fornecer inteligência de combate 24 horas por dia. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu definiu o corpo como os olhos do exército de Israel. Tamanha a sua importância estratégica. Reflete a diferença entre a sobrevivência e a vulnerabilidade de Israel. Criado oficialmente em abril de 2000, o corpo de coleta de inteligência de combate nasceu da necessidade de Israel, exclusivamente a vigilância e a inteligência de campo. Inicialmente chamado de Corpo de Inteligência de Campo, a unidade estava subordinada à diretoria de inteligência militar. Após os erros identificados na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, o alto comando das Forças de Defesa de Israel decidiu transformar a estrutura, reforçando a atuação visual e a capacidade de resposta em zonas de risco.